A Assembleia retoma atividades em 2020. Governador entrega mensagem ao povo de Mato Grosso do Sul. Deputados já retomam sessões e proibição a celulares em escolas é derrubada. E ainda, CPI da Energisa define cronograma de atividades para os próximos meses. O Jornal Parlamentar começa agora. Olá! A Assembleia retomou as atividades no dia 3 de fevereiro. Na terça-feira, conforme prevê o regimento interno. Aconteceu a sessão solene de reinício dos trabalhos. A solenidade de abertura da segunda sessão legislativa da 11ª legislatura, que corresponde ao período de um ano, marca a retomada dos trabalhos após o recesso parlamentar. Conforme o rito, os policiais militares receberam o chefe do executivo na rampa que dá acesso ao Palácio Guaicurus para a tradicional revista A Tropa. A presença do governador é uma previsão da Constituição do Estado e também do Regimento da Casa de Leis. O presidente da Lemes, deputado Paulo Correa, juntamente com os deputados estaduais, recebeu o governador Reinaldo Azambuja para a abertura oficial das atividades. Após a cerimônia militar, o governador Reinaldo Azambuja, juntamente com o presidente da casa, deputado Paulo Correa, dirigiram-se até o plenário Júlio Maia. Em seu pronunciamento, o presidente da Casa de Leis destacou a união dos poderes e o protagonismo da Assembleia. Nós vamos discutir sobre a formação das lideranças, da liderança do governo, nós vamos discutir as comissões e nós vamos discutir também qual é o comportamento da Assembleia com os líderes nas eleições municipais que aí virão no próximo mês de outubro. Então, nós temos que nos preparar para isso e a sociedade espera que a gente faça isso. Acho interessante que os deputados que são pré-candidatos, já eles mesmos reconhecem que não poderão participar em comissões permanentes da casa, de repente na liderança dessas comissões, até porque a agenda também pode ser diferenciada. Mas entendo que nunca houve solução de continuidade durante a eleição, não vai ser agora que nós não vamos conseguir fazer com que as regras sejam obedecidas. Ainda, segundo o presidente da casa, os parlamentares terão um ano voltado para as grandes questões que envolvem as reformas que devem ser apreciadas em nível nacional. Nós temos vários desafios. Eu acho que uma das principais pautas, eu acho que é a reforma tributária. Nós avançamos bastante aprovando a reforma previdenciária que o governo nos enviou no ano passado, uma pauta difícil, mas que nós saímos na frente. Você vê que hoje praticamente 22 dos 27 estados já enviaram mensagens, aprovados só 6 até agora, e o Mato Grosso do Sul já está aprovado. Mas nós temos também que pensar que é um ano muito difícil do ponto de vista da gente firmar a nossa liderança do Mato Grosso do Sul, tanto no agronegócio quanto nas indústrias, para que a gente possa ficar liberado de uma receita que nos faz muita falta, que é a receita do gás, que cada vez mais o governo tem perdido essa receita e por isso nós fizemos todas as arrumações necessárias o ano passado, com a devida explicação do Poder Executivo, para que a gente pudesse sobreviver. E esse momento eu acho que é um momento positivo para o Brasil. Nós temos aí que enaltecer que nós temos pautas importantes ainda, mas que daqui para frente o Brasil está crescendo e o Mato Grosso do Sul está preparado para crescer. Além de se fazer presente, o governador Reinaldo Azambuja fez a leitura da tradicional mensagem à população de Mato Grosso do Sul, momento em que fez um balanço de sua gestão e deu perspectivas para futuras ações. No documento entregue pelo governador Reinaldo Azambuja ao presidente da Lemes, deputado Paulo Correa, foram listadas as principais ações de governo adotadas durante 2019, bem como as metas para este ano. O chefe do executivo também ressaltou em seu discurso que os parlamentares foram essenciais na superação de dificuldades e na aprovação de medidas nem sempre populares para assegurar que o Estado não sucumbisse à crise. A grande diferença é que no Mato Grosso do Sul, mesmo com medidas impopulares, mas necessárias, a Assembleia nunca faltou, não ao governo, ela nunca faltou ao Estado.
que são as pessoas, o cidadão e a cidadã. Então acho que isso vai permanecer e vai perdurar, essa responsabilidade, essa atuação conjunta pelas causas maiores da nossa gente, num horizonte muito melhor. A Zambuja pontuou que o governo debate questões como cota zero, avaliando mudanças nas medidas dos peixes, alterações de ordem tributária nos combustíveis e prepara para março o lançamento de um pacote de investimentos para atender aos 79 municípios sul-mato-grossenses. A reforma tributária e a administrativa são temas que serão muito discutidos em Brasília. Na Lemes, os deputados prevêem o reflexo desse e outros assuntos ao longo de 2020. O clima no plenário, o deputado Júlio Maia, para o recomeço das atividades parlamentares, era de reafirmação com compromissos assumidos com a população sul-mato-grossense. Deputados aliados do governo e de oposição, unidos em prol de bandeiras para romper as barreiras sociais. Nós sabemos de todos os desafios que a gente tem enfrentado, né? No nosso país, Mato Grosso do Sul não tem sido diferente. Mas esta casa, apesar de todas as vicissitudes enfrentadas, tem dado a possibilidade para que o governo do estado coloque em prática, né, as suas ações. A Casa Legislativa, tanto para aqueles deputados que chegaram, como para aqueles mais experientes, é sempre um processo de aprendizado. Portanto, nós esperamos que 2020 seja de muito trabalho, de muita luta, de bons projetos, de grandes discussões, de antíteses, né? Porque a casa ela é feita do debate, mas que seja encontrado o poder de síntese e que o beneficiário dessa discussão, que faz parte do parlamento, seja sempre a cidadania, o cidadão do Mato Grosso do Sul. Um ano de muita expectativa, de muito trabalho, de voltado muito grande para o legislativo, mas principalmente também focado muito no interior do estado, tendo em vista ser um ano de eleição municipal, os prefeitos, vereadores. A gente tem que estar focado, dando essa atenção, e eu tenho um trabalho muito voltado na assistência social, né, com os trabalhos que eu desenvolvo, que são trabalhos voltados para realmente atendimento da população, e nós vamos continuar intensificando esse trabalho, tanto no interior quanto na capital. É continuar o trabalho que sempre fiz, que sempre desenvolvi, trabalho de atendimento aos municípios, às lideranças de cada município, aos pleitos de cada comunidade. E aqui na Assembleia vamos estar participando, como sempre participamos, das atividades legislativas. As expectativas são as melhores. O Brasil parece que está mudando, o Brasil parece que está entrando nos trilhos, no respeito às leis, coibindo muitas coisas erradas que tinha no passado. Então, eu acho que o Mato Grosso do Sul está dentro desse contexto. Já o deputado Coronel Davi, do PSL, destacou seu trabalho em defesa da segurança pública para o bem-estar da população. Vamos continuar trabalhando para que sejamos aqui o interlocutor dos anseios dos diversos setores da sociedade. E, logicamente, trabalhando sempre a nossa pauta da segurança pública. Precisamos melhorar a presença nas ruas da Polícia Militar, do Corpo de Bombeiros. Precisamos aumentar também o efetivo da Agência Penitenciária e da Polícia Civil. Só que isso depende também da saúde financeira do governo do estado. Mesmo em minoria, a oposição liderada pelo Partido dos Trabalhadores garante que fará ressoar a voz dos menos favorecidos no plenário sul-mato-grossense. O líder da bancada do PT, Cabo Almi, falou dos desafios. Nós somos aqui o contraponto na política. A maioria é governo, nós colocamos sempre na condição de oposição. E na condição de oposição temos que ouvir os clamores, aquele segmento que se sente prejudicado, direitos não respeitados. Então eu e o Pedro Kemp vamos travar essa luta aqui mais uma vez, para que no final do ano vale a pena aqueles que acreditam que a política não pode ter um lado só. Hoje, a Assembleia possui 2 blocos parlamentares e uma bancada partidária. Na retomada das atividades, os membros desses grupos prevêem possíveis mudanças nas lideranças destes. Nós vamos, a partir de hoje, fazer reuniões e, conforme diz o regimento, a gente vai
refazer a constituição ou não dos blocos, das lideranças partidárias, das lideranças de blocos, assim como também as indicações das comissões. Então essas lideranças serão definidas a partir dessas reuniões de hoje. Nós teremos uma reunião do bloco, do G9, para definirmos o líder, novamente será escolhido o líder. Hoje eu ocupo essa posição, mas essa decisão será tomada pelos demais colegas e eu estou à disposição, se for da vontade dos outros 8 parlamentares, de continuar na liderança do G9. Já a primeira sessão plenária aconteceu na quarta-feira. Na ordem do dia, projeto que acaba com proibição do uso de celulares em salas de aula foi aprovado por unanimidade. Parlamentares aprovaram 4 projetos de lei, dentre eles um de autoria do presidente da Lemes, deputado Paulo Correia, do PSDB, que revoga a proibição do uso de celulares em escolas, agências bancárias, postos de gasolina e cinemas. Segundo o autor, a lei existia desde 2004, porém não foi regulamentada e caiu no desuso, ao se considerar os novos hábitos de consumo de informações a compras realizadas por aparelhos móveis. Ao menos 400 leis perderam sua eficácia com o tempo, de acordo com o levantamento da Comissão de Controle de Eficácia Legislativa e Legislação Participativa. O grupo de trabalho pretende intensificar os seus esforços neste ano para otimizar a legislação estadual. Tanto que projeto de emenda constitucional, aprovado por unanimidade durante a sessão, passou a permitir a revogação de leis em desuso ou obsoletas. Nós precisamos cada vez mais adequar a nossa legislação nas leis que estão realmente em eficácia. É isso que determina a nossa Comissão de Eficácia Legislativa, de poder verificar ao longo do tempo todas as leis que estão em vigência, se ela tem uma utilidade. Durante esse ano não tem problema nenhum com a eleição, Eu acho que nosso trabalho continua na comissão para fazer realmente a nossa legislação está sendo efetivamente aplicada e as leis com a sua plena eficácia. O Jornal Parlamentar volta já. O cuidado com o meio ambiente tornou-se uma marca da atual gestão da Assembleia Legislativa. Além da elaboração de leis que conservam os recursos naturais de Mato Grosso do Sul, a Assembleia desenvolve ações que geram economia e reduzem os impactos ambientais das atividades da Casa de Leis, como o programa Chega de Plástico, que vai evitar o uso de 600 mil copos descartáveis por ano. Também será implantado o sistema de energia solar, que garantirá energia limpa e renovável para a Assembleia continuar trabalhando por um Estado ambientalmente equilibrado. Sustentabilidade é isso, começa aqui dentro e reflete em todo lugar. Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul. Proposta do deputado Pedro Kemp quer limitar intervenções urbanísticas pelo Poder Executivo no Parque dos Poderes, em Campo Grande. Criado há 36 anos, o Parque dos Poderes abriga muito mais do que as secretarias estaduais e a sede do Executivo. É considerado um dos mais belos cartões postais de Campo Grande. Opção de lazer para quem gosta de contemplar a natureza e os animais que vivem na mata. Além de ser um dos lugares preferidos para a prática esportiva em meio à natureza. Nos últimos anos, a proteção ao complexo, que abrange o Parque das Nações Indígenas, o Parque do Prosa e o Parque dos Poderes, foi tema de lei aprovada pela Casa em 2018. Na sessão desta quinta-feira, o deputado Pedro Kemp, do PT, apresentou mais uma proposta, agora para garantir mais rigidez nessa lei. Essa lei estadual, ela visa garantir a preservação de todo esse complexo, que não haja mais desmatamento. Só tem um problema. Esta mesma lei, ela está dizendo que algumas áreas poderão ser desmatadas para ampliação dos prédios já existentes. E aí ela lista 11 áreas, na verdade, que poderiam ser desmatadas, E o governo do estado
ele se utiliza dessa brecha na legislação justamente para planejar obras aqui, estacionamentos de veículos, ampliação de prédios, construção de novos prédios. Então nós apresentamos um projeto de lei para suprimir da lei atual essa abertura para desmatamento nessas áreas. Segundo o deputado, a iniciativa da proposta é um clamor de ambientalistas e de diversos segmentos da sociedade. Nós nos sentimos na obrigação de aqui no parlamento apresentar essa proposta para que, de fato, todo o complexo do Parque dos Poderes seja preservado e haja uma preservação daquilo que nós consideramos um patrimônio natural, né, do Mato Grosso do Sul. Na mesma sessão, também foi apresentado o projeto de lei que dispõe sobre a inclusão da língua brasileira de sinais, Libras, na rede estadual de ensino para alunos do ensino médio. Para o autor do projeto, o deputado Jamilson Nami, o objetivo da proposta é difundir essa linguagem entre os alunos. Na quinta-feira, o parlamentar também fez alerta sobre a suspensão do repasse de cestas básicas pela FUNAI a indígenas que ocupam áreas ainda não demarcadas ou homologadas. No uso da tribuna, o deputado Pedro Kemp, do PT, criticou medida da Fundação Nacional do Índio, a FUNAI, que suspendeu no início do ano a distribuição de cestas básicas a indígenas que vivem em áreas não demarcadas no sul do estado. O Ministério Público Federal, em Mato Grosso do Sul, já havia enviado recomendação no fim de janeiro para que as entregas fossem retomadas. O índio, ele está ali naquela área reivindicando a demarcação de um território que ele considera como seu tradicional. E a FUNAI diz, não posso fornecer cesta básica porque a terra ainda não está demarcada. Ora, a responsabilidade para demarcar essas terras é da própria FUNAI e ela não está mais procedendo os encaminhamentos para a demarcação dessas áreas. Está tudo parado, até uma política do governo federal não demarcar mais terra indígena, né? Então, como é que ficam essas comunidades que ainda estão em áreas provisórias, que estão reivindicando seus territórios, né? Não podem passar fome. A FUNAI suspendeu o serviço, alegando não ser de sua responsabilidade adquirir e distribuir as cestas básicas, bem como inexistir orçamento para que os servidores da entidade acompanhem caminhões da Companhia Nacional de Abastecimento, CONAB, nas entregas. O deputado Zé Teixeira, do Democratas, defendeu a medida adotada. Quando você chega na tribuna e você coloca que o governo federal suspendeu a cesta básica do índio que está fora da aldeia, a sociedade não entende. Agora, quando você chega na tribuna e diz o seguinte, o governo federal, através do procurador-geral da FUNAI, suspendeu a cesta básica para índio que esteja invadindo propriedade privada. Aí é diferente, a sociedade vai entender o porquê que o governo está fazendo isso. Quem está fora da aldeia em invasão de propriedade privada, se o governo começar a tratar dessas pessoas lá, ele está incentivando a invasão. Então, se os índios saíram da aldeia A, B ou C, retornam à aldeia e recebem a cesta. Ou o governo agilize a desapropriação, integra a propriedade em seu patrimônio e deixa o índio usar como uso frutuário, porque o índio não é proprietário. Outro tema debatido durante a semana foi a demora na liberação pelo IMASU de inscrição estadual a produtores sul-mato-grossenses. O deputado Zé Teixeira, do Democratas, externou na tribuna preocupação com as dificuldades de produtores de assentamentos rurais em renovar a inscrição das propriedades junto ao governo estadual. Eles dependem de um contrato de concessão de uso de terras, o CCU, fornecido pelo INCRA, para comercializar seus produtos e acessar a programas de crédito destinados a apoiar a agricultura familiar. Segundo o que eu recebi de informação, o governo não vai renovar as inscrições estaduais dos produtores, em especial de assentamento, que não têm autorização do INCRA do uso da propriedade, porque tem muitos lotes que foram assentados e foram adquiridos por terceiro e o contrato é de gaveta. Então, o INCRA tem que dar uma autorização para quem está na terra, trabalhando e produzindo, o direito dele usar a terra. Os contratos de concessão de uso da terra são provisórios e, para o deputado Barbosinha, do Democratas, se faz necessário rever o processo ou titular os beneficiados pela reforma agrária. Você faz a inscrição provisória e ela tem um prazo de validade de 2 anos
e isso é um período muito curto, porque você não resolve o problema central, né? Então nós temos que fazer essa prorrogação, ou dar uma inscrição provisória, não é, estabelecendo e prazo também para que o governo federal tome as medidas necessárias de regularização destas áreas. Nós vamos para um breve intervalo e voltamos já. Por que modernizar? Para conectar, mas não se trata apenas de aplicar novas tecnologias, é melhorar, tornar acessível, integrar. Modernizar é aproximar os parlamentares dos cidadãos, os direitos dos deveres, os desafios das melhores soluções. A Assembleia Legislativa comemora seus 40 anos pronta para o futuro, com uma gestão cada vez mais moderna e mais próxima de você. Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul. A CPI da Energisa, que investiga a medição do consumo de energia de consumidores sul-mato-grossenses, definiu em sua primeira reunião do ano um cronograma de ações para os próximos meses. A Comissão Parlamentar de Inquérito, que investiga os valores cobrados nas faturas de energia elétrica em Mato Grosso do Sul, voltou às atividades hoje na Assembleia Legislativa. Além dos deputados, a reunião contou com a participação de Vinícius Leite, do Movimento Popular Energia Caranão, que apresentou 11 requerimentos à mesa. Quais são as aspirações do movimento, quais são as expectativas para essa retomada dos trabalhos? Bom, em primeiro lugar, o movimento ele confia na CPI. Ele confia na condução dos trabalhos da CPI. Os requerimentos que nós entregamos à presidência da comissão, eles vão, se levados a cabo, eles podem esclarecer muito as razões das altas contas de energia que nós pagamos aqui no nosso estado. Porque não é apenas a tarifa de energia que é alta. Aqui nós temos outras razões que levam a conta ser um pouco maior. O ICMS, a contribuição de iluminação pública, a COSIP, que eu falo especialmente de Campo Grande. Algumas prefeituras conseguiram zerar a COSIP. Outras diminuíram razoavelmente o seu valor. Um dos destaques da reunião foi a proposição de um calendário para as atividades, que devem se encerrar em 25 de abril. A próxima reunião também foi definida nesse cronograma e deve ser sigilosa, como conta o presidente da CPI, deputado Felipe Orro. A pedido dos depoentes, eu não posso não receber os depoimentos de pessoas que efetivamente não querem falar na presença dos representantes da empresa, da energia. Não me cabe julgamento em relação a isso. Então, nós, como tem essa prerrogativa, nós solicitamos, demos publicidade a esse ato, verbalmente hoje já na reunião, que o depoente quer vir fazer, e a próxima reunião vai ser sigilosa em função do depoente. Claro que depois vai ser taquigrafado, ele não quer falar na frente, mas vai ser taquigrafado todo o depoimento dele e vai ser divulgado a posteriori. O relator e o vice-presidente da comissão, capitão Contari Barbosinha, também falaram sobre o desenvolvimento das investigações. Eles avaliam que as perícias técnicas devem desempenhar papel fundamental no resultado final. Todos os requerimentos dos deputados integrantes da CPI vão apresentar sugestões e requerimentos, e isso vai ser votado na nossa comissão. Então, sendo aprovado, a gente vai estar ouvindo testemunhas, chamando cidadãos, solicitando perícias, e a gente quer utilizar o máximo possível este instrumento legislativo que temos à disposição para apurar uma possível irregularidade na cobrança de energia, que é uma reclamação uníssona, não só em Mato Grosso do Sul, mas em outros estados onde a Energisa atua. A pessoa realiza todos aqueles procedimentos sugeridos pela Energisa e a conta continua alta. Então, nós estamos sugerindo, porque não dá para fazer isso no estado todo, e do ponto de vista técnico da realização de perícia, seja concentrado em Dourados por amostragem. Nós temos um corpo técnico altamente especializado,
da Universidade Estadual, da Universidade Federal. Nós temos uma defensora pública muito ativa no que concerne aos direitos dos consumidores, com bom conhecimento dessa área, para que os peritos possam aferir transformadores, redes, porque temos informação de que esses componentes afetam diretamente na qualidade da energia e também no custo da energia. A demora na convocação dos professores que participaram do processo seletivo da Secretaria de Estado de Educação, que já teve o resultado final divulgado, preocupa o deputado Pedro Kemp. O deputado Pedro Kemp, do PT, fez um apelo à Secretaria de Educação do Estado para que o processo seletivo para a contratação de professores temporários da rede estadual tenha mais agilidade. Segundo o parlamentar, a falta de organização do processo, que foi aberto em janeiro de 2019, prejudicou a participação dos professores. Além disso, o número de vagas oferecidas para professores temporários e efetivos não está de acordo com a lei. Já é um contrato precário, temporário, salário menor e ainda tem que passar por todos esses transtornos, né, de ter que viajar a longas distâncias. Nós tivemos um acidente de um transporte de professores que vinham de Chapadão do Sul para fazer a prova em Campo Grande, né? Então é importante que a Secretaria observe esse processo, como ele foi realizado, para facilitar no futuro a vida desses profissionais e tenha uma melhor organização desse processo. Também na tribuna, o deputado Barbosinha, do DEM, alertou sobre a falta do cumprimento do contrato firmado com a concessionária CCR-MS. Atualmente, a duplicação da BR-163, que corta todo o estado, está paralisada, mas os pedágios continuam sendo cobrados normalmente, mesmo com a medida judicial que obriga a redução dos valores cobrados, já que o serviço contratual não está sendo realizado pela concessionária. Recentemente, a CCR alegou que fez estudos que comprovam que não é mais necessária a duplicação da BR-163 aqui em Mato Grosso do Sul. No entanto, ela quer continuar cobrando os pedágios nas 9 praças aqui do estado. Esse valor do pedágio varia entre R$ 5,10 e R$ 7,80. É preciso que as autoridades governamentais, notadamente a ANTT, tomem uma providência urgente e o próprio judiciário. A ANTT tomou uma decisão recente, reduziu o pedágio em 53,94% em média, e o Poder Judiciário suspendeu esse desconto, mantendo os valores vigentes e a CCR inerte. Então é preciso de que nós, que representamos o povo na Assembleia Legislativa, desta casa, fizemos uma audiência pública no ano passado, esta casa ingressou no processo uma expressão latina como amicus curiae, que significa amigo da parte, amigo do processo, aliás, amigo do processo, para poder auxiliar a ANTT nessa discussão com a CCR, porque é muito cômodo, né? Você pereniza a discussão judicial, cobra do contribuinte o valor cheio do pedágio e não faz as obras. Então, é trágico e nós temos que realmente discutir e trazer esse assunto à tribuna dessa casa. Entre os primeiros projetos de lei apresentados, um quer exigir a assinatura presencial de idosos que contratem empréstimos por telefone ou por meio digital. A proposta visa proteger os idosos que são alvo de constantes assédios de instituições financeiras que oferecem empréstimos consignados por telefone ou por meio eletrônico, sem o pleno conhecimento dos termos do contrato. O autor do projeto, o deputado Marçal Filho, do PSDB, quer garantir mais segurança nesse tipo de transação financeira, com assinatura física para validar a contratação desse tipo de compensação. Eu apresentei um projeto protegendo os idosos. Nós sabemos que muitos empréstimos consignados são feitos, créditos são oferecidos aos idosos pelas instituições financeiras e as pessoas idosas acabam comprometendo toda a sua renda com esses créditos, com esses empréstimos. E não tem muita noção, quando assinam um contrato por meio eletrônico ou por telefone,
do que as cláusulas estão dizendo. Acabam endividadas. Então, o meu projeto obriga as instituições financeiras a fazerem esse tipo de contrato de forma presencial, de forma física, e não pelo meio eletrônico ou telefônico apenas. Se a pessoa idosa não pode, o seu preposto ou seu responsável legal que o faça. Outra proposta apresentada é de autoria do deputado Evander Vendramini, do Progressista, que autoriza o Poder Executivo de utilizar veículos automotores apreendidos em decorrência da prática de crimes ou de ilícitos administrativos no Estado. Para o parlamentar, é preciso dar uma nova utilidade a esses veículos. Um pátio onde esses carros estão apreendidos, está mato crescendo, às vezes sendo subtraído pneus, equipamentos do veículo, e eles sendo deteriorados ao longo do tempo. Por que não utilizar? Evidentemente, o proprietário vai ter 6 meses ali para poder fazer uma ação, pagar a sua dívida ou provar que não cometeu ilícito, dependendo do crime, e recuperar seu veículo. Se isso não acontecer, que o poder público, os órgãos públicos possam utilizar em prol da sociedade, tantas entidades que precisam, e às vezes a gente tem os veículos sendo destruídos ao longo do tempo. Outra proposta apresentada durante a sessão é de autoria do deputado Neno Razucchi, do PTB. A proposta proíbe a utilização de fogos de artifício e artefatos pirotécnicos com estampido em todo o Mato Grosso do Sul. A medida é para evitar o sofrimento de animais e de crianças com transtorno do espectro autista, que são sensíveis ao barulho. O Jornal Parlamentar fica por aqui. Você acompanha essas e outras reportagens no canal do YouTube da Casa de Leis. É só pesquisar por Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul. Até mais!